Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h30. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 13 de junho do ano de 2023. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada ele, J. Pereira, muito bom dia. Bom dia para você, Wesley, bom dia para os ouvintes da Verde Vale. Hoje terça-feira, 13, hoje dia de Santo Antônio. Vamos aos destaques desta edição. Jornal Verde Vale. Ministério da Saúde libera 200 milhões de reais para tentar acabar com filas de cirurgias no SUS. De janeiro a abril, Brasil resgata 702 crianças do trabalho infantil. Governo de Goiás envia projeto à Assembleia Legislativa para viabilizar programa de habitação. Ministério Público Goiano abre inscrições para concurso de nível fundamental com salário de quase 4 mil. Revalida início de novo período de inscrições agora no dia 21. O exame valida diploma de medicina estrangeiros. Secretaria de Educação de Goiás lança projeto de prevenção e combate ao assédio sexual e moral nas escolas do estado. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h32. Muito bom dia para você. Uma excelente terça-feira a todos que a partir de agora passam a acompanhar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, por meio do Programa Nacional de Redução de Filas, o Ministério da Saúde liberou recursos para tentar reduzir a fila de espera por cirurgias no SUS nos últimos 3 estados que aguardam análise: São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. A previsão é de que 5 estados reduzam em 100% a fila de espera: Tocantins, Sergipe, Piauí, Paraíba e Mato Grosso do Sul. No total foram destinados 200 milhões de reais para apoiar os estados e ações para a redução das filas do SUS. O investimento no programa, no total, para 2023, é de 600 milhões de reais. A fila de cirurgias eletivas do Sistema Público de Saúde chega a 1 milhão de procedimentos, segundo dados dos estados enviados ao Ministério da Saúde. Com os recursos liberados, as secretarias de saúde estaduais e municipais poderão realizar mais de 487 mil cirurgias, o que representa 45% de redução na fila. Cada estado estabeleceu as cirurgias prioritárias de acordo com a realidade local. Entre os procedimentos mais listados estão cirurgias de catarata, retirada de vesícula biliar, cirurgia de hérnia, remoção de hemorroidas e retirada de útero. 6h33. De janeiro a abril deste ano, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 702 crianças e adolescentes do trabalho infantil aqui no Brasil. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira em Brasília, data que marcou o Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil. Desse total, a Auditoria Fiscal do Trabalho constatou que 14% eram crianças com até 13 anos de idade. 189, ou seja, 27%, tinham de 14 a 15 anos de idade. 413, 59%, eram adolescentes de 16 e 17 anos. Na análise por gênero, 140 crianças, 20% eram meninas e 562, 80% meninos. Segundo o Ministério, no primeiro quadrimestre, os estados com mais registros de crianças e adolescentes encontrados em situação de trabalho infantil foram o Espírito Santo, com 38 adolescentes entre 15 e 17 anos, Roraima, com 23 adolescentes entre 13 e 17 anos, Alagoas, com 19 crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos, e o Ceará, com 14 jovens entre 15 e 17 anos. Agora 6h34, CPMI vota requerimentos e convocações nesta terça-feira. A matéria é de Yuri Hudson. A CPMI dos atos de 8 de janeiro deve analisar mais de 280 requerimentos na sessão marcada para esta terça-feira. Na pauta está a convocação de pessoas importantes como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além dele, a base governista quer convocar ex-ministros,
integrantes das Forças Armadas e bolsonaristas que fizeram a convocação para a manifestação de janeiro. A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, quer investigar não só os atentados de janeiro, mas também outros atos que precederam o ataque em Brasília. Que o dia das depredações não começou à meia-noite do dia 8 de janeiro de 2023, mas muito antes, em uma sucessão de eventos de, para dizer o mínimo, exaltação de ânimos. Pairava entre os vândalos um sentimento de negação dos resultados da eleição presidencial. Essa sugestão de Elisiane Gama entrou no plano de trabalho da CPMI e foi aprovado pelos parlamentares. Opositores votaram contra e questionam o que chamam de ampliação do escopo da CPMI, como destaca Felipe Barros. O objeto da investigação não é nós avaliarmos a legalidade ou não, o mérito ou não de operações da Polícia Rodoviária Federal feitas no dia da eleição do segundo turno, quando ainda sequer existiam pessoas nas ruas se manifestando. Isso está fora do escopo dessa investigação, porque se nós formos... Já a deputada Jandira Fegali diz que é essencial investigar os atos que aconteceram antes do 8 de janeiro. Para ela, são nesses atos que aparecerão os mentores intelectuais dos atentados. Os atos golpistas aconteceram por quê? Porque no centro estava o questionamento do resultado das eleições. O centro era questionar a legitimidade da posse do presidente Lula. A CPMI deve convocar ainda o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, para depor. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h37 agora. Olha, o governo de Goiás enviou à Assembleia Legislativa do Estado o projeto de lei que viabiliza o programa Pra Ter Onde Morar. O texto altera a lei número 11.651/91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. De acordo com a proposta 10.018/23, ficam isentos os atendidos pelo Pra Ter Onde Morar do pagamento do imposto sobre a transmissão, causa, mortes e doação de quaisquer bens e direitos, o ITCD. Conforme a governadoria, a isenção já vale para o donatário do lote urbanizado, doador do poder público para a edificação da unidade habitacional da sua própria moradia. Assim, a alteração se estende à dispensa de cobrança também aos beneficiários do programa que irão receber a unidade habitacional do poder público. Vale citar, Jota, conforme lei orçamentária anual da LOA do exercício deste ano, que há saldo de 80 milhões de reais reservados para as propostas de alteração legislativa em tramitação. Desse montante, 22 milhões seguem disponíveis para a utilização. Agora 6h38, o Ministério Público de Goiás abriu as inscrições para o concurso de nível fundamental com salário de quase R$4.000 no dia de ontem. De acordo com o órgão, as vagas são para os cargos de secretário, auxiliar, para as cidades de Padre Bernardo, Goianésia e Cidade Ocidental. Os candidatos devem se inscrever no site do MP Goiano até o dia 11 de julho, conforme o edital do concurso. A remuneração inicial para os aprovados no exame é de R$3.910,20. O valor da taxa de inscrição é de R$62,02. Segundo o órgão, a primeira etapa do exame será uma prova de múltipla escolha, uma discursiva e uma redação. Todas as avaliações serão de caráter seletivo, eliminatório e classificatório. Já a segunda etapa será uma avaliação de títulos do ponto de vista da formação educacional e profissional do candidato, isso de caráter classificatório. 6h39, a Secretaria de Educação de Goiás lança projeto de prevenção e combate ao assédio sexual e moral nas escolas do estado. A matéria de Leandra Matos. A Secretaria de Estado da Educação promoveu a abertura do projeto de prevenção e combate ao assédio. O evento deu início ao curso virtual sobre o combate à prática do assédio sexual e moral nas escolas, destinado aos profissionais da rede pública estadual de educação. Para discutir a respeito do tema no âmbito escolar, a Secretaria contou com representantes da Defensoria Pública do Estado de Goiás, que, juntamente com a Secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli, debateram e abordaram questões sobre o assunto. Cerca de 4.000 profissionais da educação já estão inscritos no curso de prevenção e combate ao assédio sexual. A formação será de forma online.
Para a secretária da Educação, Fátima Gavioli, essa é uma ação que contribui para a proteção e a inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral e da dignidade sexual de toda a comunidade escolar. E por isso é importante que todos participem. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h40 agora. Vamos então de esportes, mais precisamente de futebol. A frase de Jorge Jesus ao se despedir do Fenerbahçe após o título da Copa da Turquia pode até soar como enigmática para alguns, mas tem um recado bem direto. Se coloca à disposição da seleção brasileira. Com um acordo bem encaminhado com a Arábia Saudita, o treinador e seu staff administram a situação para aguardar os próximos passos da CBF na busca por um substituto para Tite até o fim da data FIFA. Jorge Jesus é sim um dos nomes na mesa de Edinaldo Rodrigues para o ciclo até 2026, mas até o momento não houve qualquer sinalização ou contato. O Mister, como é chamado pelo torcedor do Flamengo, faz parte de uma lista de opções que serão discutidas após o fim das tentativas por Carlo Ancelotti. Utilizado em pouco mais de 10 minutos nos últimos 5 jogos do Flamengo, o volante Arturo Vidal afirmou que vai deixar o clube no fim desse ano. A declaração foi dada nesta segunda-feira no Chile, onde se apresentou para a disputa dos amistosos da seleção local contra a República Dominicana e Bolívia. Perguntado sobre a possibilidade de voltar ao Colo-Colo, clube no qual despontou para o futebol, Vidal afirmou que ainda não sabe onde vai jogar no ano que vem, mas garantiu que não será no Flamengo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 6h42. O mercado físico do boi gordo manteve os preços estáveis nesta segunda-feira. De acordo com Safras e Mercado, apesar de um mercado mais firme, ainda é cedo para acreditar na retomada do movimento de alta dos preços da arroba do boi gordo. A maioria das escalas de abate ainda apresenta uma posição confortável em todo o país, especialmente na região norte. O analista Fernando Henrique Iglesias afirmou que é mais provável que a recuperação dos preços ocorra de forma mais significativa no próximo período de virada de mês. As exportações de carne bovina estão se recuperando em termos de volume, mas a receita ainda está baixa devido à queda dos preços da carne bovina no mercado internacional, uma tendência constante ao longo de 2023. Vamos então ao preço da arroba do boi nesta segunda-feira em São Paulo, capital. Ela foi cotada a R$245. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$229. Já em Cuiabá, essa mesma arroba foi cotada a R$207. Em Goiânia, Goiás, a indicação foi de R$220 para a arroba do boi gordo. E finalmente em Uberaba, Minas Gerais, o preço da arroba ficou em R$225. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h56. Bom dia, estamos de volta já com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, marcou a sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado para a vaga ao Supremo Tribunal Federal para o dia 21, próxima quarta-feira. O relator da mensagem sobre a escolha do presidente Lula será o vice-presidente da Casa, senador veneziano Vital do Rego, do MDB do Piauí. Cabe à CCJ sabatinar o indicado e votar o parecer do relator, que se posiciona contra ou a favor da nomeação. Durante a sabatina, o advogado terá de responder perguntas de todos os parlamentares da casa. Na sequência, os membros do colegiado votam a indicação. Como já foi descrito pela imprensa na capital, a previsão dos senadores é de que a sabatina de Cristiano Zanin ao STF na CCJ do Senado demore cerca de 7 horas. O tempo é considerado uma média normal devido ao número de perguntas dos membros do colegiado. A sabatina deve acontecer na terceira semana deste mês. 6h57. Denúncias de desrespeito à desconexão em teletrabalho aumentam.
Quem traz os detalhes é Janaína Oliveira. Em audiência no Senado Federal nesta segunda-feira para tratar da jornada e salário justo no novo Estatuto do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho alertou que tem aumentado o número de denúncias relacionadas à desconexão. Trata-se do direito do empregado de se desligar da função que exerce após a jornada determinada. Segundo o procurador do MPT, Roberto Rangel Marcondes, que participou do debate, o aumento nas reclamações está diretamente ligado ao crescimento do teletrabalho, que se fortaleceu durante a pandemia. O direito à desconexão é o direito do empregado de não ter a sua atenção solicitada pelo empregador, seja por telefone fixo, telefone móvel, mensagens eletrônicas instantâneas ou de qualquer outra forma, após o término da sua jornada de trabalho, ou também nos finais de semana, feriados ou nos afastamentos. O MPT, o Ministério Público do Trabalho, tem recebido muitas denúncias sobre o tema, que com o aumento do teletrabalho, o excesso de jornada também aumentou. O MPT defende que a falta de desconexão do trabalho afeta a saúde e o bem-estar social do trabalhador. Na audiência, o procurador Roberto Rangel sugeriu aos senadores que o Estatuto em debate tenha mecanismos que proíbam e punam o desrespeito à desconexão. Ele está sendo toda hora acionado. Então, por isso é fundamental que tenhamos mecanismos em que o empregado não seja mais acionado após o término da jornada. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é o relator da proposta do novo Estatuto do Trabalho, que já vinha sendo debatida há alguns anos, mas foi arquivada no final do ano passado. Em março deste ano, o relator conseguiu desarquivar a sugestão e agora segue com as audiências que debatem a regulamentação de temas como jornada de trabalho, remuneração mínima, teletrabalho, terceirização e outros direitos. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h em ponto. A cidade de Goiás se prepara para receber a 24ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental FICA, que acontece de 13 a 18 de junho. Com o tema Cerrado e Amazônia, 2 territórios, um só futuro, o evento promete uma programação diversificada e envolvente, abordando questões ambientais e sociais dessas duas importantes regiões brasileiras. O FICA é realizado pelo governo de Goiás em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, a Universidade Federal de Goiás, por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa. Além disso, conta com a colaboração da Secretaria de Estado da Retomada, Goiás Social, o EG, Instituto Federal de Goiás, o IFG, Serviço Social do Comércio, SESC e a Prefeitura da cidade de Goiás. O tema escolhido para esta edição destaca a interdependência e os desafios enfrentados pelo Cerrado e pela Amazônia. As mudanças no uso da terra no Cerrado têm impactos diretos na Amazônia, afetando seus ecossistemas e o ciclo da água. Compreender e abordar essa relação é essencial para a preservação e o futuro dessas regiões. 7h01. Ministério Público de Goiás abre inscrições para o concurso de nível fundamental nesta segunda-feira. A remuneração é de R$ 3.910 e o cargo é de secretário auxiliar para os municípios de Cidade Ocidental e também Padre Bernardo. Jogos Estudantis de Goiás deste ano promovem campanha de combate ao bullying nas escolas. Vamos saber os detalhes com a Agatha Couto. Em meio à recente onda de ameaças e atitudes de violência nas unidades escolares em todo o país, a Secretaria da Educação de Goiás aproveita o espaço e a visibilidade dos Jogos Estudantis para promover uma campanha voltada ao combate ao bullying. A competição é realizada até o dia 20 de junho. A ação tem o objetivo de sensibilizar estudantes que participarão ou vão acompanhar o torneio, levantando a pauta da cultura da paz. Dentre os valores estabelecidos para a formulação da campanha, está a educação para a paz, respeito aos direitos humanos, igualdade entre os gêneros, compreensão, tolerância e solidariedade. Este ano, as camisetas dos atletas terão frases anti-bullying. Além disso, um número de telefone e um endereço de e-mail serão disponibilizados aos estudantes que participarão dos Jogos,
para o caso de denúncias aos órgãos competentes. Outra iniciativa está nas redes sociais dos jogos. A Secretaria da Educação preparou imagens informativas para serem publicadas entre as postagens de minuto a minuto no Instagram das coordenações regionais de educação. De Goiânia, Ágata Couto, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h03. O zagueiro Robert Renan foi convocado pelo técnico interino Ramon Menezes para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Guiné neste sábado e o Senegal na próxima terça-feira, dia 20. O jogador de 19 anos irá substituir Nino do Fluminense, que foi cortado por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Robert Renan se juntará ao grupo brasileiro na Espanha nesta quarta-feira. 7h03. Acabou a espera. O Inter, enfim, confirmou a contratação de Ener Valência. Na noite desta segunda-feira, o clube gaúcho oficializou o acerto com um centroavante equatoriano até junho de 2026. O Beira-Rio, inclusive, ficou com as cores da bandeira do país sul-americano. O jogador chega a Porto Alegre no dia 26 de junho, após um período de descanso dado pelo Colorado, e assina o contrato por 3 anos. A apresentação está marcada para o mesmo dia. O acordo existe desde fevereiro, quando o presidente Alessandro Barcelos viajou à Europa e também acertou com Charles Arangues e Luiz Adriano. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h04. Nesta segunda-feira, o presidente do sistema OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil, Márcio Lopes de Freitas, juntamente com mais de 350 lideranças do cooperativismo agropecuário e de crédito de todo o país, se reuniram virtualmente com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, para reforçar os pleitos do movimento em defesa do crédito rural e de um plano safra mais robusto. Durante essa reunião, Márcio Freitas agradeceu ao ministro pelo apoio ao movimento cooperativista e ressaltou a importância das cooperativas para o desenvolvimento econômico do país. Ele enfatizou a necessidade de um plano que proporcione condições favoráveis aos negócios das cooperativas agropecuárias, destacando seu papel na organização agrícola e na distribuição de insumos para a agricultura. No contexto internacional, Freitas destacou o desejo das cooperativas em expandir os seus mercados para outros países e ressaltou a necessidade de mais crédito para financiar esses processos. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h05. Próximo lote do abono salarial PIS/PASEP será pago no dia 15 de junho. Sig Eichmeier traz os detalhes. O governo libera no próximo dia 15 mais um lote de pagamento do abono salarial do PIS/PASEP aos trabalhadores. Para ter direito ao benefício, é necessário estar inscrito no programa há pelo menos 5 anos e ter recebido em média até 2 mínimos mensais em 2021. Quem é funcionário do setor privado também precisa ter trabalhado por pelo menos 30 dias com registro em carteira no ano de referência. O valor do abono salarial é de R$ 1.320, mas o cálculo é proporcional a cada mês trabalhado. O pagamento é feito pela Caixa, no caso do PIS, ou pelo Banco do Brasil, para quem recebe o PASEP. Neste mês de junho, o PIS será liberado para os trabalhadores que fazem aniversário em setembro ou outubro. Já o PASEP será pago aos servidores públicos, com final de inscrição 6 ou 7. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Jornal Verde Vale. 7h06, agora 7h06. Destaques do último bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira. Infrações em rodovias federais de Goiás crescem 24% no feriado comparado com o ano passado. Comissão do Senado deve votar desoneração da folha nesta terça-feira. Claro, espaço para as nossas notícias locais, a sua participação no quadro A Voz do Cidadão é já, logo após o bloco comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h14 agora. Já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve votar hoje o projeto que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento das empresas de 17 setores da economia. Esses setores são os que mais geram empregos no país. A proposta vai ser apreciada em caráter terminativo, ou seja, se for aprovada, segue direto para a Câmara sem precisar passar pelo plenário do Senado. O texto só passará pelo plenário se algum senador apresentar recurso. A desoneração da folha permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta que varia de 1 a 4,5%. Entre os 17 setores da economia que podem aderir a esse modelo estão ao têxtil, calçados, máquinas e equipamentos, proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário. O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, ressaltou que a proposta beneficia o mercado do trabalho e o desenvolvimento da economia brasileira. 7h15. Revalida. Inicia novo período de inscrição em 21 de junho. Exame valida diplomas de medicina de estrangeiros. Médicos que se formaram no exterior terão a oportunidade de validar o diploma para poder trabalhar no Brasil. No próximo dia 21, começam as inscrições para o Revalida, prova que é aplicada em 2 etapas com exame teórico e prático. A participação pode ser feita tanto por brasileiros quanto por estrangeiros e o prazo para se inscrever termina em 27 de junho. O INEP ainda não informou o valor da taxa de inscrição, que na edição anterior foi de R$ 410. O exame será realizado em 9 cidades: Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. A prova está marcada para 6 de agosto e a divulgação do gabarito será feita em 8 de setembro. O resultado da primeira etapa do Revalida está marcado para 2 de outubro. Da Rádio 2, siga Aikmaier. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h17. E a Operação Corpus Christi 2023, realizada pela Polícia Rodoviária Federal em Goiás, apresentou dados preocupantes em relação ao aumento de infrações e flagrantes de alta velocidade. Durante a fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal registrou carros transitando em velocidades extremas na BR-050 em Catalão, com velocidades que chegaram a 175 km/h. Essa situação se soma ao aumento expressivo de infrações relacionadas à falta do uso do cinto de segurança e ao transporte inadequado de crianças. Comparando os dados da Operação Corpus Christi do ano passado com os deste ano, observa-se uma redução no número total de acidentes, passando de 36 para 34. O número de feridos também apresentou uma diminuição de 33 para 26. Infelizmente, o registro de mortes teve um aumento de 2 para 6. Em relação às infrações, houve um aumento significativo de 24,2%, totalizando 2.011 infrações em 2023, em comparação às 1.987 registradas no ano anterior. Nas ultrapassagens perigosas, houve uma queda considerável, com 598 no ano passado e 303 este ano. No entanto, as infrações relacionadas à falta do uso do cinto de segurança apresentaram um aumento expressivo, saltando de 34 para 108. Da mesma forma, os casos de crianças transportadas sem a cadeirinha adequada também cresceram. No ano do passado, aí, de 12 para 40. A embriaguez ao volante também se mostrou uma preocupação, com 80 infrações registradas em 2023. 7h18. Com o fim da temporada, o brasileiro Renan Lodge vai retornar ao Atlético de Madrid após um ano de empréstimo ao Nottingham Forest da Inglaterra. Mas a permanência no clube espanhol é vista como difícil. Segundo o jornal AS, o lateral esquerdo quer voltar ao Brasil. Lodge foi comprado pelo Atlético em 2019 por 20 milhões de euros, cerca de 87 milhões de reais na cotação da época, e virou a maior venda da história do Atlético Paranaense. 3 anos depois, o jogador não tem mais espaço no time de Simeone e a saída se torna iminente. Renan Lodge nunca falou sobre o desejo de sair do Atlético de Madrid. Porém, de acordo com a apuração da imprensa espanhola, além da perda de espaço no elenco, a relação com Simeone não é das melhores. Segundo o AS,
não há harmonia entre o jogador e o treinador, e o clube teria escolhido colocá-lo à venda. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h19. O período do vazio sanitário da soja já está definido para Mato Grosso. Os dados da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária estabeleceu que o intervalo será de 15 de junho a 15 de setembro deste ano. Esse período vale como uma das medidas mais importantes para o controle da ferrugem asiática da cultura na oleaginosa. Essa medida, Wesley, compreende obedecer ao intervalo mínimo de 90 dias em que não se pode cultivar ou manter vivas plantas da cultura. Isso para que qualquer fase do seu desenvolvimento. O objetivo consiste em reduzir ao máximo o possível inóculo e a permanência da doença no ambiente. A ferrugem asiática está entre as doenças mais graves na cultura da oleaginosa e é responsável por perdas expressivas, podendo chegar a uma redução de 90% na produção. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Muito bem, 7h20. Vamos dar destaque então às notícias locais. Corpo de Bombeiros nessas últimas 24 horas, um total de 14 atendimentos. Nós tivemos 2 acidentes, um de moto com moto, um com carro com moto. Uma pessoa desaparecida aqui foi localizada, mas o Corpo de Bombeiros não enviou o resumo aí desses 2 acidentes e também nem a história dessa pessoa que estava desaparecida e teria sido localizada posteriormente. Então, nós não tivemos aí o retorno, né, por parte do Corpo de Bombeiros neste resumo. Agora 7h21, hoje terça-feira, dia 13 de junho, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, a mínima de 18 graus, a máxima de 27 graus para hoje. Há possibilidade aí de chuva de 10 milímetros em 67% do nosso município, a umidade relativa do ar entre 64% e 98%. Ontem, em algumas partes aqui da nossa cidade, chegou a chover no fim da tarde, tempo bastante fechado, né? Uma chuvinha tranquila, e todo mundo achou que hoje ia amanhecer aquele gelo danado, né, Wesley? A tal da geada, né? A tal da geada. Mas ela, hoje, se não vir, vai estar próximo disso, né? Segundo a previsão, até o próximo sábado, o período que deve durar esse frio mais intenso, a partir do sábado, segundo a previsão meteorológica, é que esse frio comece a diminuir, mas até sábado a cuíca vai roncar, viu? Tá previsão aí de 6 graus, meu pai eterno. Olha aí, nós temos aqui, ó, só para você ter uma ideia, na próxima sexta a previsão é de que a temperatura aqui em Nossa Mineiros chegue até 9 graus, tá? Aí, como o Wesley disse, a partir do próximo sábado ela cai um pouco mais, chegando a 7 ou 6 graus aqui para o município de Mineiros, né? Isso até o final do mês, teremos aí essa instabilidade na temperatura. Ela vai e volta, né, em temperaturas aí na casa dos 6, 7, 8 e 15 graus de mínima. É o mês de junho, né? Fazendo valer a tradição do inverno brasileiro, né? Fim de junho, início de julho, pecuária sem frio não é pecuária. Não é pecuária, já diz aí o ditado. Exato. 7h23, 7h23. Então a gente gira e traz as informações da área policial.